ex-presidente Lula viaja à China na próxima segunda-feira, depois de adiar a visita oficial por causa de uma pneumonia. Destaque de Brasília, fala João Pedro Melo. Depois de alguns dias de espera, a chancelaria chinesa confirmou que a recepção ao presidente Lula poderá ser feita na segunda semana deste mês de abril. Durante o encontro, Lula terá uma pauta econômica clara, defender as relações já construídas com o maior parceiro comercial do Brasil e, eventualmente, ampliar a gama de produtos brasileiros para a venda no gigante asiático. Há também 20 acordos prontos para assinatura entre os dois países em áreas diversas, como saúde, agricultura, educação, finanças, indústria, ciência e tecnologia. E o ex-presidente Jair Bolsonaro é aguardado na quarta-feira na sede da Polícia Federal em Brasília para prestar depoimento sobre o caso das joias árabes. O ex-presidente vai ter de explicar o porquê de ter incorporado para ele mesmo 2 kits enviados de presente pelo governo da Arábia Saudita. A expectativa é de que Bolsonaro alegue que ficou com os estojos porque servidores da presidência classificaram as peças como sendo de acervo pessoal. E se desvencilhe das acusações de que agiu pessoalmente para liberar joias retidas pela Receita em São Paulo, aquelas avaliadas em 16 milhões e meio de reais. O pacote em questão veio na bagagem do ex-ministro de Minas e Energia em julho de 2019 e foi aquele não declarado à Receita Federal. Na época, Bento Albuquerque alegou que seria um presente para a ex-primeira-dama Michele. Segundo a Polícia Federal, há indícios fortes de que Bolsonaro tentou recuperar as joias milionárias por meio de um ex-assessor. Então, o ajudante de ordens da presidência, Coronel Mauro Cid, teria assinado um ofício solicitando as peças a pedido do senhor presidente da República. Isso entre aspas. Ele também foi convocado para prestar depoimento na quarta-feira. Bom, como tudo que o ex-presidente tem dito a respeito desse assunto, essa alegação também não para em pé. Então, os servidores da presidência classificaram as peças como sendo de acervo pessoal. Só que a história contada por Bento Albuquerque, o portador das tais joias, era de que ele havia chegado na alfândega sem saber do que se tratava aquele presente. Ele havia passado, pelo nada a declarar, mas voltou porque um funcionário dele foi pego com as peças e o telefonou. Aí ele retornou à alfândega e só então soube do que se tratava. Só então teriam aberto a caixa e ele soube que se tratava, naquele caso, das joias de pouco mais de 16 milhões de reais. Foi oferecida a ele a possibilidade de preencher o formulário para que aquilo fosse incorporado ao acervo do Estado brasileiro, o acervo da presidência, e ele negou essa possibilidade. Ora, se já havia um entendimento naquele momento de que servidores da presidência haviam classificado as peças como sendo de acervo pessoal, que servidores foram esses? Já que a história oficial é de que ninguém havia aberto a caixa. Portanto, ninguém sabia o que tinha ali dentro. Um outro kit de joias masculinas também teria passado batido na bagagem do ex-ministro sem ser declarada à Receita. Por determinação do Tribunal de Contas da União, o conjunto foi devolvido, já foi. A investigação aponta ainda um terceiro pacote, com um relógio de diamantes e abotoaduras, avaliado em 500 mil reais, que também deve ser entregue ao TCU. Além do depoimento na quarta-feira, Bolsonaro também deve assumir a presidência de honra do Partido Liberal nesta semana. Uma nova pesquisa Datafolha aponta que cresceu o pessimismo dos brasileiros em relação à economia após 3 meses de governo Lula. De acordo com o Instituto, 26% dos entrevistados disseram que a situação deve piorar nos próximos meses. Em dezembro, antes da posse, esse índice era de 20%. A pesquisa divulgada ontem também revelou que para 46% das pessoas a situação econômica vai melhorar. Por outro lado, 26% acreditam que o cenário não vai mudar. Já as críticas do presidente Lula ao Banco Central têm ampla aprovação dos brasileiros. 80% dos entrevistados pelo Instituto concordam com a pressão para a queda dos juros. Outros 16% avaliam que o presidente da República age mal ao fazer uma ofensiva contra o Banco Central, atualmente taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Dados da Serasa Experian apontam que 195 empresas brasileiras pediram recuperação judicial no primeiro bimestre deste ano. É o número mais alto desde 2017 e representa um aumento de 60% em relação ao mesmo período do ano passado. As empresas estão com dificuldades para obter crédito corporativo e analistas prevêem que a situação vai continuar até o fim do ano.
O novo marco fiscal, uma das apostas do governo para a redução dos juros e geração de empregos, traz também um dilema à equipe econômica. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem afirmado que não haverá aumento ou criação de impostos para elevar a arrecadação, base da proposta. No entanto, técnicos da pasta defendem o oposto: subir a taxação sobre o varejo online e passar a recolher tributos sobre sites internacionais de apostas. Esses pontos devem constar da reforma tributária, que o governo espera que esteja aprovada em julho. Já no novo marco fiscal, ele chega à Câmara nessa semana. A oposição aguarda o texto para decidir como é que vai votar. O presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, já adianta que a oposição da sigla, A posição é contra. Uma proposta com bastante inconsistência, com muitas incógnitas, que parte de um pressuposto de um aumento de arrecadação no curto prazo, o que não condiz com a nossa realidade. Os governistas apostam na aprovação desse texto da nova regra fiscal no Congresso. O deputado federal Zé Neto, do PT da Bahia, considera que a medida deve ter apoio dos parlamentares porque ela dá meios para o crescimento econômico. Vai dar garantia de que teremos nos próximos 2 anos crescimento positivo para a nossa economia. Voltaremos ao assunto. E olha, um cinegrafista da Band foi morto por um policial penal durante uma discussão de bar no Rio de Janeiro. Quem tem as informações é Luana Bernardes. Segue internado o torcedor do Fluminense baleado durante uma confusão por causa de uma pizza após o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense no Maracanã, na zona norte do Rio. A confusão ainda terminou com um morto. Tiago Leonel Fernandes da Mota, de 40 anos, era cinegrafista e trabalhava no programa Samba Coração da TV Band Rio. Já Bruno Tonini Moura, de 38 anos, foi socorrido para o Hospital Badim depois de ser atingido por 3 disparos. O responsável pelo ataque ao policial penal Marcelo de Lima, de 52 anos, que estava de folga e foi preso em flagrante pela Polícia Militar. De acordo com a Delegacia de Homicídios da capital, a discussão começou por causa de uma pizza, já que havia poucas fatias para serem vendidas para a quantidade de pessoas que queriam comprar. Durante a confusão, Marcelo de Lima sacou a arma e atirou diversas vezes, acertando Tiago e Bruno. Aliás, é uma cena impressionante, porque são muitas as imagens feitas nessa confusão. Havia uma grande aglomeração de torcedores por ali. E é possível ouvir os disparos, e são vários disparos. No vídeo, dá para ouvir pelo menos uns 5, 6 disparos, A apuração indica que seriam 9 disparos ao todo. E veja só como chegamos a esse ponto. Uma briga por um pedaço de pizza. O pedido foi feito, não havia pizza para todo mundo, Parece que ele pediu ali o último pedaço da pizza. O outro alegou a mesma coisa, não, mas eu também pedi a última pizza e pronto, tá feita a tragédia por um pedaço de pizza. Que loucura, que loucura. E terminou, infelizmente, com a morte desse cinegrafista da Band. A mulher apontada como a responsável pelos ataques criminosos no mês passado no Rio Grande do Norte é presa no Rio de Janeiro. Fala aí, Júlia Kallenbach. Uma das maiores traficantes do Rio Grande do Norte, responsável pela onda de ataques no estado do Potiguar, é presa pela Polícia Civil em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Andresa Cristina Lima Leitão, de 31 anos, estava sendo monitorada há uma semana pelos investigadores. Andresa Patroa, ou Bibi Perigosa, como é conhecida, veio se abrigar no Rio depois dos atos terroristas em Natal no mês passado, incluindo assassinatos, roubos em série, depredação de prédios públicos, além de incêndios de veículos e residências. De acordo com as investigações, Andresa assumiu a chefia do Comando Vermelho do Rio Grande do Norte em 2016, após a morte do companheiro Elinaldo César da Silva, o Sardinha. Ela acumula vários processos na Justiça Potiguar por tráfico de drogas, organização criminosa e pelos ataques em março. A criminosa vai aguardar no sistema prisional fluminense a transferência para o estado de origem. Não há no Brasil um levantamento que aponte quantas pessoas com curso superior precisarão deixar as celas especiais antes do julgamento. Existente há 82 anos, o direito a esse tipo de prisão especial foi extinto por decisão unânime do plenário do Supremo Tribunal Federal. Aliás, 82 anos de uma lei
E agora ela muda. No julgamento concluído na última sexta-feira, os 11 ministros entenderam que o benefício violava o princípio da igualdade previsto na própria Constituição. Antes, detentos com um diploma de curso superior tinham direito a celas ou áreas separadas, que geralmente ficavam em presídios comuns. O benefício só valia durante a prisão provisória até o julgamento e agora todos os detidos em celas especiais deverão ser encaminhados para celas comuns. Em caso de condenação, esses presos eram encaminhados para celas comuns com os demais detentos. A decisão do Supremo não elimina ainda as celas especiais, que ainda poderão ser utilizadas em alguns casos, como envolvendo um promotor, um juiz ou um ministro. Veja que, nesse caso, a decisão vai retroagir, né? Vai afetar aqueles que já utilizam essa prerrogativa, que não foi considerada, portanto, um direito adquirido. Só faltava, né? Uma cela especial por causa de um diploma ser considerado um direito adquirido do cidadão. Aliás, 82 anos é muito, né? Qualquer 24 horas em que essa lei valha, já é um absurdo e um desafio à pura lógica. Por que alguém com um diploma na mão teria direito a uma cela especial mais confortável, mais bacana, mais limpa, mais bem cuidada? Ora, se alguém tem que ter direito a uma cela diferente, é quem teve menos oportunidade na vida, me parece. Quem teve mais oportunidades com um diploma na mão e ainda assim optou pela transgressão, pelo crime, não deveria ter privilégio algum, né? Se fosse o caso, deveria ser preterido. A pior cela nesse caso, né? Em relação a promotores, juízes, ministros, políticos, né, governadores, a gente tem um argumento forte de que essas pessoas devam mesmo ser apartadas dos demais presos por uma questão de segurança. Muitos podem entender que um governador tem responsabilidade, ainda que indireta, por exemplo, na prisão de um líder de uma facção criminosa. E não seria a coisa mais segura do mundo deixá-lo ao lado dos membros dessa facção. Mas isso não implica numa cela mais bacana. Você consegue apartar presos sem a necessidade de utilizar uma cela de melhor qualidade para esses delinquentes com cargo de promotor, juiz, ministro ou político. Enfim, é uma discussão que o Brasil precisava ter consigo mesmo e, finalmente, depois de quase um século, a gente vê uma das maiores excrescências do sistema penal e do sistema penal brasileiro ser eliminada. Por vias tortas, talvez a gente veja uma grande mudança no nosso sistema carcerário, considerado um dos piores do mundo. Agora que vai abrigar gente importante de colarinho branco, quem sabe a qualidade, de novo, por vias tortas, pelos motivos errados, mas o Brasil passe a oferecer presídios menos insalubres àqueles que cometeram crimes. Em frente, a Marinha alerta para ressaca ao longo da costa entre os estados do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro por causa da passagem de uma frente fria. As ondas podem chegar, atenção, a 4 metros de altura. Esse alerta vale pelo menos até amanhã. Aliás, as imagens são impressionantes, né, gente? Da água invadindo. Estava vendo imagens do Rio de Janeiro, por exemplo, já nesse fim de semana e agora com essa previsão para uma ressaca ainda nesses próximos dias. Hoje e amanhã, para quando valem um alerta. Na nossa tela do YouTube a gente está exibindo algumas dessas imagens do que já aconteceu, mas alerta mantido. Bom, e na semana passada é muito triste aqui a informação, né, trazida pela reportagem do Rio de Janeiro, daquele homem que foi arrastado pela enxurrada, né, acabou sendo levado pelas águas. Parentes, amigos até o viram, conseguiram localizar esse homem, mas infelizmente ele não teve forças para subir de volta ali, né, à terra firme, ao piso, e ele foi levado. E agora as autoridades encontram o corpo desse homem que morreu na enchente. A gente tem mais informações chegando do Rio de Janeiro com Adson Ramos. A família de Tancredo de Oliveira Silva, de 38 anos, reconheceu como sendo do passista o corpo encontrado na manhã deste domingo em um canal em São Cristóvão, na zona norte do Rio. O corpo estava no fim de um canal que desemboca na Baía de Guanabara e foi encontrado em estado avançado de decomposição. Tancredo estava desaparecido desde a última quinta-feira. Ele conversava com um colega numa rua próxima ao estádio do Maracanã quando os dois foram arrastados pela enxurrada. O amigo dele conseguiu ser resgatado por 2 policiais militares, mas o passista não foi mais visto.
A chuva ainda castiga o Acre. A gente tem outro destaque, agora chegando do norte do país com a Cindy Lopes. Mais de 1.000 famílias ainda estão desabrigadas no Acre por causa das fortes chuvas que atingem o estado. Nesse domingo, o nível do rio Acre chegou a 17,69 metros, quase 4 metros acima da cota de transbordo, que é de 14 metros. Até o momento, mais de 56 mil moradores já foram afetados pela cheia no Acre, segundo a Defesa Civil. A Prefeitura de Rio Branco estima que essa é a maior cheia da história. Além da capital, outras 5 cidades acreanas estão em situação de emergência. Cerca de 18 mil pessoas tiveram que sair de casa em todo o estado e mais de 3 mil estão em abrigos municipais e voluntários. A universitária hostilizada por colegas por ser mais velha ganha uma bolsa de estudos no exterior. Quem tem as informações pra gente é o Augusto Vale. A mulher de 45 anos que foi alvo de preconceito por colegas em uma universidade da cidade de Bauru ganha uma bolsa para estudar na Inglaterra. O prêmio foi revelado pela própria estudante Patrícia Linares. Em março, a mulher foi ridicularizada por colegas mais jovens ao iniciar a faculdade de biomedicina depois dos 40 anos. Segundo a estudante, o prêmio ocorreu após ela participar de uma feira de intercâmbio em São Paulo. No entanto, Patrícia Linares não revelou se a bolsa é para a área de biomedicina ou para um curso de idiomas. A Agência Nacional de Energia Elétrica vai manter a conta de luz sem cobranças adicionais neste mês. A bandeira tarifária completa 1 ano agora em abril, na cor verde. Segundo a ANEEL, houve melhoria nos níveis dos reservatórios das hidrelétricas por causa das chuvas. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, anuncia um novo corte na produção de cerca de 1 milhão de barris por dia. Isso a partir de maio. O grupo alega que essa é uma medida de precaução para estabilizar o mercado, mas os Estados Unidos veem como um alinhamento com a Rússia, que também fez cortes na produção. Uma menor oferta de petróleo, claro, pode elevar os preços dos combustíveis em todo o planeta, né? A polícia de Buenos Aires investiga a morte da brasileira Emily Rodrigues Santos, de 26 anos, depois de cair do 6º andar de um prédio na capital argentina. O apartamento pertence ao empresário local Francisco Valiente, de 52 anos, que está preso por homicídio. Ele nega ter cometido o crime e diz que a brasileira se jogou. Testemunhas dizem ter ouvido gritos antes de ela cair nua da janela. Emily era de Salvador, mas não há informações sobre enterro e a vinda do corpo para a capital baiana. Vamos para os Estados Unidos agora. Você deve estar acompanhando as tempestades e tornados, né? Os estados do meio oeste e do sul americanos. Já são 32 mortos nestes eventos extremos. A previsão para os próximos dias ainda é de fortes rajadas de vento. E quem tem os detalhes é Arthur Coelho. Sobe para 32 o número de mortos nos Estados Unidos após os tornados que atingiram o sul e o meio-oeste nos últimos dias. A expectativa dos meteorologistas é de que o fenômeno volte a causar distúrbios na terça-feira. Essas tempestades podem produzir alguns tornados fortes, granizo grande e rajadas de vento prejudiciais. No estado do Tennessee, o Departamento de Saúde confirmou 11 mortes na divisa com o Mississippi, sendo este um dos estados mais prejudicados. A Agência de Gerenciamento de Emergências disse que os números de feridos e de estruturas danificadas ainda são incertos em vários condados. O presidente americano Joe Biden garantiu recursos aos estados afetados. Bom, ainda nos Estados Unidos, a maconha vai ser liberada para jogadores da NBA depois de um novo acordo coletivo de trabalho assinado entre a Liga e a Associação de Jogadores. O uso da substância será permitido. Nenhum jogador vai receber nenhum tipo de sanção caso seja detectada no sangue a substância durante a Liga de Basquete Americana. Hoje a maconha já é altamente tolerada na NBA. Como, aliás, é tolerada em boa parte dos estados americanos, né? Tolerada ou legalizada. No caso, ainda havia uma possível sanção para quem usasse a maconha durante o período de jogos. Esse uso acarretava uma pena de 5 jogos se houvesse 3 testes positivos, de acordo com o último acordo. Só que a Liga e a Associação de Jogadores entende a maconha como uma droga de menor potencial ofensivo e acabava meio que fazendo vista grossa, tá? Sabe? Olhando para o lado. Então agora, com essa liberação, dispensa-se a hipocrisia, já que ninguém de fato
sofria uma penalidade real pelo uso da droga. Diz o Kevin Durant, um dos principais jogadores. Se você ama, você ama. Se não ama, nem experimenta. Faz muito sentido, né? Uhum. Como é que vai saber se ama ou não ama se não experimentar? Mas é o que ele diz. Maconha é só maconha. Não faz mal a ninguém. Ajuda e melhora. Não é um debate. Olha, não é bem assim, né? Esse negócio aí da erva natural que não pode te prejudicar cai bem como letra de música, mas não como dado da realidade. A maconha é uma droga psicoativa, ela tem os seus perigos, obviamente é uma droga muito menos perniciosa do que o álcool, por exemplo, e o álcool é liberado, então a gente vive de fato uma grande hipocrisia no mundo. Mas também não é assim. Não faz nada e ainda por cima melhora a sua vida. Calma, menos. Mas certamente não é um doping. Não é algo que vai melhorar o desempenho do jogador de basquete, muito pelo contrário. Por enquanto, a NBA está sozinha. Nenhuma outra liga dos Estados Unidos permite o uso da maconha, embora a NFL também esteja estudando a sua liberalização progressiva. Pois é, essa questão do doping ou não, né? Claro que ela não faz com que o atleta tenha um desempenho melhor e assim altere as condições de disputa, né? Porque o esporte é isso, é condição igual de disputa para todo mundo que está ali nesse meio. A maconha não faz isso, mas eu estava lendo uma pesquisa de um professor da USP, o professor Paulo Roberto Santiago, que publicou artigos científicos, né, em publicações diferentes, e aí ele diz justamente isso. Ele tem pelo menos 15 trabalhos de pesquisa nessa área, que a maconha ela não traz uma performance melhor, muito embora alguns atletas que utilizem, por exemplo, maratonistas, parece que a mente fica mais relaxada, tranquila, e aí a pessoa consegue sofrer menos durante a atividade esportiva. Ele diz, olha, isso não é comprovado, pelo contrário. E por que é que a maconha faz parte daquele grupo de substâncias que entram na coisa do doping, né? Do teste de doping. Porque a agência antidoping, ela é contra tudo aquilo que coloca a vida do atleta em risco, né? Não é só o que vai prejudicar a disputa, aumentar o desempenho de um ou de outro, não. Então esse professor aqui da USP, ele explica que a maconha, nesse grupo aí, né, no arcabouço das substâncias proibidas, ela entra nesse sentido de poder causar um risco potencial, né, para a vida dos atletas. O J.R. Smith, que é um jogador do Los Angeles Lakers, era do New York Knicks e tal, e é um dos grandes ativistas da mudança, ele vai nessa pegada aí, Carla, diz o seguinte: é um momento em que você está em paz com sua mente, com seu corpo, com a sua alma. Fecha aspas. Então, ele acha que ajuda, e é legal. Então, beleza. Se a ciência diz que não ajuda, que tudo isso pode estar na cabeça do adversário, você está colocando a maconha... Veja bem, não estou comparando uma coisa com a outra. Até como uma superstição para o jogador. Porque não melhora. Não, mas eu acho que melhora. Tá, assim como eu acho que se eu usar a mesma cueca nos jogos do meu time, ele vai ganhar e tal. Mas a ciência diz que não. Agora, se decidem que não ajuda e não atrapalha, e o país inteiro está caminhando para a legalização progressiva da maconha, por que não também na liga? Aí eu acho que tem que ser discutido o seguinte: a forma de utilização. É fumando um baseadinho? Ou é usando algum tipo de medicamento que contenha canabidiol? Porque aí é uma coisa diferente, né? A medicina, a indústria farmacêutica pode progredir nesse sentido para colocar canabidiol e, por exemplo, interferir... Aí estava lendo outros estudos aqui. Propriedades anti-inflamatórias, fortalecimento do sistema imunológico, alívio e controle da dor. A gente sabe também que a maconha muitas vezes é liberada para quem faz tratamento oncológico, né? Para as pessoas que têm câncer. Para justamente trazer o alívio, né? Para trazer uma espécie de alívio. A discussão é bem grande, Megali, muito, muito pertinente você trazer essa discussão aqui pra gente agora, porque é fumando é tomando um chá, como é que é? Como já diria a senhora do tapa na pantera, né? Legal, vamos continuar nos Estados Unidos, porque a defesa do ex-presidente Donald Trump diz que ele vai se apresentar à justiça até amanhã e se declarar inocente. Indiciado criminalmente, o político deve comparecer por conta própria. Caso contrário, pode ser preso. Na última quinta-feira, um tribunal de Nova York decidiu que há elementos para julgar o republicano por comprar o silêncio de uma atriz pornô em 2016. O suborno teria sido pago a Stormy Daniels para que ela não tornasse público um suposto caso extraconjugal com Trump às vésperas das eleições daquele ano.
a estrela pornô teria recebido o equivalente a R$680 mil de um advogado do ex-presidente. O político justificou a transação como honorários ao advogado, o que configura uma tentativa de esconder a natureza do pagamento. O crime de falsificação de registro tem pena máxima de até 4 anos nos Estados Unidos, então é por esse crime que ele está respondendo. A princípio, nem um indiciamento, nem uma eventual condenação impediriam Trump de concorrer novamente à Casa Branca em 2024. Isso porque os Estados Unidos não têm uma lei equivalente à ficha limpa, como a empregada, né, em vigor aqui no Brasil. Essa é a primeira vez que um ex-presidente é indiciado criminalmente nos Estados Unidos. Como assim? E Richard Nixon não foi indiciado criminalmente. Ele renunciou devido ao escândalo de Watergate, mas o caso não chegou aos tribunais. E Bill Clinton, com a estagiária, Bill Clinton não cometeu um crime ali, né? Ele cometeu um adultério. Foi escândalo. E ele passou por um processo de impeachment. Aliás, ele foi impeachado, né? Pela Câmara dos Deputados, mas o caso não passou pelo Senado, por ter mentido à população. Não por ter feito sexo com a estagiária, mas por ter dito que não fez. E depois ter ficado provado que havia feito sim. Mas também não foi indiciado criminalmente. Recuperado de uma bronquite, o Papa Francisco celebra a missa do Domingo de Ramos, que abre a Semana Santa para os católicos. Ontem, o pontífice comandou a cerimônia da Praça São Pedro, no Vaticano, diante de cerca de 30 mil pessoas. Francisco agradeceu os fiéis que rezaram por ele durante o período em que esteve internado. O líder da Igreja Católica ficou 4 dias hospitalizado em Roma por causa de uma bronquite infecciosa e teve alta no último sábado. Queridos irmãos e irmãs, saúdo a todos vocês, romanos e peregrinos, especialmente aqueles que vieram de longe. Agradeço-lhes por sua participação e também por suas orações, que vocês intensificaram nos últimos dias. Muito obrigado. Vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol. Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão, somos do povo o clamor. Não, pode falar. Fala você. Fala qualquer coisa. O Bahia conquista o título do Campeonato Baiano pela 50ª vez. Caramba! Ontem o tricolor derrotou a Jacuipiense por 3-0 diante de mais de 48 mil pessoas na Arena Fonte Nova. 50ª vez. Eu tô procurando esse dado aqui, mas eu não tô achando. Se eu não me engano, só mais um time brasileiro conseguiu ganhar 50 campeonatos estaduais. Não me lembro agora qual é, mas a redação vai me ajudar. E se a redação não ajudar, eu tenho certeza que os ouvintes irão. No Campeonato Carioca, o Flamengo bateu o Fluminense por 2-0 no Maracanã. O Flu foi muito melhor no primeiro tempo, mas sumiu no segundo tempo e só deu o Flamengo. ABC de Natal. Obrigado, Luquinha. O ABC ganhou mais de 50 vezes também. No Campeonato Mineiro, o Atlético venceu o América por 3-2, gol no finalzinho do Hulk, no Independência na primeira partida e saiu na frente pela busca de mais um Campeonato Mineiro. O resto abasteceu alento. Bahia, Bahia, Bahia. Tem algum palmeirense aí querendo mandar áudio pra grupo de WhatsApp? Melhor não, né? Estão deixando a gente sonhar. Oh my God. Olha só porque o Megali começou a torcer pro Água Santa, veja só o que aconteceu. O Água Santa surpreendeu mais uma vez e bateu o até então invicto Palmeiras por 2-1 na Arena Barueri, no jogo de ida. Isso pelo Campeonato Paulista, né? Na volta, e aí, galera? O que vai acontecer? Palmeiras vai vencer por 8-0. Porque vai ser no Allianz, o sonho né? acabou, vai ser no estádio do Palmeiras. Eu quero acreditar. Eu também. O Água Santa também é grama sintética, despacha o Palmeiras. O Água Santa vai despachar? Entendi. Mas tem muita diferença, né, mesmo? A gente falava sobre grama sintética esses dias aqui. Não lembro se pra São Paulo, pra em rede, mas tem essa diferença, né? Estádios que recebem shows precisam da grama sintética, que senão... E aí, na hora da partida... Com o gramado. Faz muita diferença. Seguindo aqui com outros campeonatos, né? No Goiano, o Atlético venceu o Goiás por 2-0. Campeonato Cearense. O Fortaleza venceu o Clássico contra o Ceará por 2-1 na Arena Castelão. E no Paraíba... É paraibano ou é na Paraíba, né? Paraíba. No estado da Paraíba. O 13... abriu a decisão derrotando o Souza por 2-1 em Campina Grande. Tem mais. Campeonato Paranaense. O Atlético jogou fora de casa e ganhou do Cascavel por 2-1.
No Gaúcho, Caxias e Grêmio empataram por 1-1 no primeiro jogo das finais. Em Santa Catarina, o Criciúma bateu o Brusque em casa por 1-0. Em Alagoas, o CRB foi a Arapiraca e venceu o Asa por 2-0. E no Tocantins, o Tocantinópolis venceu o primeiro jogo contra o Capital, fora de casa por 2-1. Na semana que vem tem os jogos de volta. Aqui, ó, tem o número. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. Tintas Souvenir, a marca mais tradicional e querida do Brasil. E Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia, pertinho de você. Tenho dados aqui, o Lucas Belotti mandou o ranking. O time que mais venceu títulos estaduais foi o ABC, 57 títulos. O Bahia agora tem 50, desempatou com o Paysandu, mas o Paysandu ainda pode ganhar, né, nesse ano, pelo que eu vi aqui. O Paysandu tá disputando. Tem 49, o Rio Branco, no Acre, tem 47, o Remo, no Pará, tem 47, o Atlético Mineiro pode ganhar o seu 48º esse ano. O Inter, de Porto Alegre, tem 45 e o Ceará tem 45 títulos. Fala, Milton, bom dia. Como é que vai, Megali? Tudo bem, Megali? Um abraço também para Sheila Magalhães, para Carla Bigato. Bom dia, meus amigos da Band News FM. Eu queria hoje declarar o meu amor para o Água Santa de Diadema, onde nasceu o Denilson Show. Estão fazendo um estádio lá agora com o nome de Denilson de Oliveira. É brincadeira ou você quer mais? Água Santa, você é maravilhoso, parabéns. Agora vamos fazer um ferrolho, entendeu? No jogo de volta. Lá no Allianz Parque, vai ser duro, viu? Vai ser duro. Eu passei a semana dizendo que ia ser 3-0 pro Palmeiras, entendeu? Que realmente não tinha condição, que o time de Diadema já tinha esgotado seu estoque de milagres e deliciosamente eu errei. Time mais querido do Brasil, entendeu? O Água Santa eu achava que ia perder de 3-4, viu? Mas agora eu tô desconfiado que vai perder de 3-4 no Allianz Parque. Ah, mas não sei não, porque como diz vocês dizem na Band News FM, o jogo é jogado e o lambari é pescado. Eu nunca tinha pensado nisso, entende? Então o que aconteceu? O Água Santa ganhou do Palmeiras. Ah, mas que delícia, viu? É o time mais querido do Brasil. E até outro dia eu nem sabia que tinha um time chamado Água Santa. Agora, e o Fla-Flu? O Fla-Flu, a Band dominou o sábado à noite no Brasil inteiro, norte de Minas, nordeste, norte, entendeu? No Rio de Janeiro, então, deu 150%, entendeu? Uma coisa maravilhosa, sensacional, grande sacada da Band, o Campeonato Carioca, que é campeonato carioca mesmo, campeonato, não é carioquinha, não, entendeu? Então lá o Fla-Flu foi emocionante. E a Band parou o país, parabéns para toda a nossa equipe, né? E realmente foi uma coisa linda. Então, olha, grande semana para vocês. É isso aí. Futebol é no Grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão.